Oi, gente, tudo bem? Aqui professor Ronaldo e hoje eu quero explicar para vocês como se calcula a elasticidade preço cruzada da demanda. Então, nesses próximos minutinhos, me acompanhem para a gente estudar isso um pouco melhor. A elasticidade preço cruzada da demanda, gente, é a forma de se verificar o quanto o preço de um bem afeta a demanda de outro bem, tá bom? Então vamos ver isso direitinho. Então, a elasticidade preço cruzada da demanda se olha por esta fórmula aqui. Elasticidade preço cruzada de demanda de X e Y. Então, ela mede o quê? A variação percentual na quantidade procurada de um bem X com relação à variação percentual no preço de um bem Y. Se calcularmos a variação de preços e de demandas, a gente vai verificar se esses bens são complementares, se um complementa o outro, ou se eles são rivais, se eles são concorrentes ou são substitutos. Então, o cálculo da elasticidade preço cruzada da demanda é esta fórmula aqui. Elasticidade preço cruzada da demanda de X e Y é igual a variação percentual em quantidade demandada de X dividido pela variação percentual em preço de Y. Então, esta é a fórmula do cálculo da elasticidade preço cruzada da demanda. Então, vocês podem ver que primeiro a gente vai calcular as variações de quantidade demandada e de preço. E daí a gente pode ir num primeiro exemplo. Nós vamos, neste vídeo, estudar dois exemplos, dois possíveis resultados para a elasticidade preço cruzada da demanda. No primeiro exemplo, nós temos um cálculo da variação percentual em quantidade demandada de X para o caso de uma quantidade inicial de X de 590 unidades. Então, num primeiro momento, esse produto X vende 590 unidades. E no final desse período, a gente vende 642 unidades, ou seja, a demanda pelo bem X aumentou de 590 para 642 unidades. Então, a variação percentual em quantidade demandada se calcula da seguinte forma: quantidade final, que é o Q1, menos a quantidade inicial, que é o Q0, dividido pela quantidade inicial, que é o Q0 de novo. Tá? Então, é 642, que é a quantidade final, menos a quantidade inicial, que é 590. Dividido por 590, que é a quantidade inicial. Aqui vai dar 52, dividido por 590 vai dar 0,0881. Isso é uma fração e talvez tenha mais números depois do 0,881. Mas aí eu ignorei esses últimos números nessa sequência. E aí, multiplicando 0,881 por 100, a gente chega numa variação percentual da quantidade demandada de X de 8,81%. Então, a quantidade demandada do produto X, ela aumentou em 8,81%. Depois nós vamos calcular a variação percentual em preço do outro produto, do produto Y. O preço inicial do produto Y era R$ 17,00. O preço final é R$ 21,00. Então, o preço aumentou. Então, nós temos variação percentual em preço de Y é igual preço final menos preço inicial dividido pelo preço inicial. Então, 21 menos 17 dividido por 17. 21 menos 17 dá 4, dividido por 17 dá 0,2352.
Isso aqui é uma fração que equivale a 23,52%. Por quê? Porque se multiplicarmos essa fração por 100, vai dar 23,52%, 52%. Então, isso significa que o preço aumentou em 23,52%. Agora, voltando à fórmula da elasticidade, preço cruzada da demanda, que eu mostrei para vocês no início do vídeo, nós temos, então, elasticidade, preço cruzada da demanda entre x e y é igual à variação percentual da quantidade demandada de x dividido pela variação percentual em preço de y. Então, elasticidade, preço cruzada da demanda de x e y é 8,81 dividido por 23,52. Elasticidade, preço cruzada da demanda de x e y é igual a 0,3745. O que isso significa, esse 0,3745, pessoal? Isso significa que, dado um aumento de 23,52% no preço de y, a demanda de x vai aumentar 0,3745 vezes esse aumento, ou seja, 8,81%. Então, 23,52 vezes 0,3745 vai dar aproximadamente 8,81, que é o aumento da demanda desse bem. E aí nós temos uma outra conclusão. Quando a elasticidade, preço cruzada da demanda, for superior a zero, como neste caso, os bens são substitutos ou concorrentes. Então, você poderia dizer que, dado um aumento em 23,52% no preço da manteiga, a demanda de margarina aumentará em 0,37 vezes esse aumento, ou seja, 8,81%. Isso seria, então, a conclusão desse primeiro exemplo, e a gente tem bens substitutos aí sendo comparados, ou bens concorrentes. Vamos agora ao segundo exemplo para ver quais são os dados desse segundo exemplo. Cálculo da variação percentual em quantidade demandada de x para o segundo exemplo. Então, nós temos aqui uma quantidade demandada de x de 4.000 unidades, e a quantidade final demandada foi de 3.500 unidades para o bem x. O que aconteceu aqui? A demanda inicial era 4.000 e a demanda final 3.500. Isso significa que a demanda caiu. Então, houve uma variação negativa da demanda desse bem x. Mas vamos calcular isso. Variação percentual em quantidade demandada de x é igual a quantidade final menos a quantidade inicial dividido pela quantidade inicial. Então, a quantidade final é 3.500 menos os 4.000 da demanda inicial, dividido pelos 4.000 da demanda inicial. E aqui, 3.500 menos 4.000 menos 500. Aqui nós precisamos prestar atenção, porque o sinal negativo é importante para a gente entender o resultado do cálculo depois, tá? Então, menos 500 dividido por 4.000 vai dar menos 0,125. Esse menos 0,125 ou 0,125 significa que a variação percentual em quantidade demandada desse produto X caiu em 12,5%, porque essa fração 0,125 é igual a 12,5 se multiplicarmos 0,125 por 100. Bacana, gente. Então, nós temos a variação percentual da quantidade demandada de X em menos 12,5%. Então,
houve uma queda na quantidade demandada de X. Cálculo da variação percentual em preço de Y. O preço do Y era inicialmente 390 e, por fim, no final do período, foi de 510. Então, o preço de Y subiu de 390 para 510. Agora, nós temos que fazer o cálculo da variação percentual em preço de Y. O preço final menos o preço inicial dividido pelo preço inicial. Preço final 510 menos os 390 do preço inicial dividido pelos 390 do preço inicial. 510 menos 390 dá 120, dividido por 390 dá 0,30769. Então, se arredondarmos, se multiplicarmos isso por 100, vai dar 30,77%. Então, isso significa que o preço do produto Y aumentou em 30,77%. Joia. Beleza, agora nós teríamos que calcular, então, a elasticidade preço cruzada da demanda desses dois bens, desse bem X e Y. Então, a elasticidade preço cruzada da demanda de X e Y, é assim que se lê aqui, é igual à variação percentual da quantidade demandada de X dividido pela variação percentual em preço de Y. Nós vimos que a variação em quantidade demandada de X deu 12,5 menos, ou seja, 12,5% negativos, porque houve uma queda na quantidade demandada de X em 12,5%. E uma variação no preço de Y de mais 30,77%. Então, esse número é positivo e a quantidade demandada de X é negativa. Então, elasticidade, preço cruzada da demanda de X e Y é igual a menos 12,5 dividido por 30,77%. Bacana? Dividindo menos 12,5 por 30,77, a gente chega também num número negativo, porque é um negativo dividido por um positivo. Então, a elasticidade, preço cruzada da demanda de X e Y é menos 0,462. Então, esse é o resultado do cálculo da elasticidade, preço cruzada da demanda. Vejam que esse número é negativo, ao contrário do cálculo que fizemos no primeiro exemplo. Então, no segundo exemplo, o resultado é negativo. Qual é a conclusão que temos para o segundo exemplo? Isso significa que, dado um aumento de 30,77% no preço de Y, a demanda de X diminuirá em 0,4062 vezes, ou 0,4062 vezes esse aumento, ou seja, 12,5%. Então, se você pegar 30,77 e multiplicar por menos 0,462, você vai ter 12,5. Então, 0,462, 0,4062 vezes 30,77 vai dar 12,5. Quando a elasticidade preço cruzada da demanda for inferior a zero, como no caso deste exemplo, os bens são complementares. Então, já não é mais o caso da margarina e da manteiga. Aqui poderia ser o caso do seguro de automóvel e do próprio automóvel. Então, aumentou um, diminui o outro. Tá bom? Por quê? Porque os bens são complementares, eles não são concorrentes. Quando uma pessoa compra um seguro, para ter o seguro do automóvel, ela precisa ter um automóvel. Se o seguro sobe muito, então diminui a demanda por automóvel. Se o automóvel sobe muito o preço dele, o preço a demanda por seguro
cai também. Então, por que isso acontece? Porque os bens são complementares. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Obrigado àqueles que ficaram até o final, né? E também agradeço àqueles que já se inscreveram no meu canal e que estão mandando meus vídeos para os seus amigos. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Espero que tudo corra bem com todos vocês, tá? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.